Oi, minha gente! Já tem vídeo no canal falando sobre PSG e Real Sociedad e este vídeo daqui é para falar dos confrontos dos italianos nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, a gente fala de futebol italiano e também de PSG, eventualmente pode ser futebol francês, mas principalmente PSG, futebol italiano. Deixa já o like, tá aqui embaixo. Antes de começar a lavar louça, antes de começar a faxinar, antes de deixar o celular, o tablet ou onde quer que você esteja me assistindo, deixa já o like por aqui, super me ajuda e faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. E eu quero nos comentários os pitacos, os palpites, as expectativas de vocês para as 3 partidas dos italianos nas oitavas de final. A gente tinha os 3 italianos ainda na competição, todos no pote 2, então com possibilidades de confrontos muito complicados e, no geral, não foi o pior se a gente pegar a média aí talvez. A gente vai ter a Lazio enfrentando o Bayern de Munique, o Napoli enfrentando o Barcelona e a Inter enfrentando o Atlético de Madrid. Vou começar pelo confronto que acho que tem uma diferença maior, que é entre Lazio e Bayern de Munique. Lembrando que todos os italianos fazem o primeiro jogo em casa e depois definem a classificação, o confronto fora de casa, já que foram segundos colocados na fase de grupos. Lazio e Bayern de Munique. É uma temporada ruim da Lazio. A Lazio está na 10ª colocação do campeonato italiano. Faz jogos sem inspiração, é um time cansado às vezes, não parece um time nada do Sarri que a gente imagina, aquele time mais rápido, com movimentação, com toque de bola, envolvente, que o Sarri fez com o Napoli, né? Também não conseguiu fazer com a Juventus, mas enfim, é uma Lazio que tem dificuldades no ataque e também tem dificuldades na defesa. Para a gente ter uma ideia, e obviamente vou falar dos outros italianos na sequência, mas a Internazionale, que é a líder do campeonato italiano, por exemplo, tem 39 gols marcados. A Lazio tem 16 gols marcados. É muito pouco. 16 gols marcados em 16 jogos. Gols sofridos. A Inter, que tem também a melhor defesa da competição, obviamente estou comparando a Lazio com o melhor time italiano nesse momento, sofreu apenas 7 gols no campeonato italiano, a Lazio sofreu 18. Então é um time que tem tido dificuldades no ataque, que tem tido dificuldades na defesa, que em alguns jogos consegue ser um time mais fechado, consegue ser competitivo, mas é um time pouco inspirado e para mim é muito, muito, muito difícil que classifique diante do Bayern de Munique. Talvez só tenha, assim, não foi pior, poderia ter sido pior se tivesse encontrado talvez um Real Madrid ou um Manchester City, mas tirando esses 2 adversários, não poderia ser pior, assim, não poderia ser pior, mas não acho que a Lazio teria vida fácil contra ninguém do pote 1. Bom, vida fácil, acho que ninguém do pote 2 teria contra os adversários do pote 1. Mas não via a Lazio classificando diante de praticamente nenhum. Talvez um jogo, não sei, um jogo ruim do Dortmund, pode ser, mas assim, 90% para mim de classificação do Bayern de Munique e 10% para Lazio, porque é futebol, mas é muito difícil. Para mim é um confronto, tirando City e Copenhagen, para mim é um confronto mais desequilibrado dessas oitavas de final. Vamos agora para Napoli e Barcelona. Primeiro jogo, repito, em Nápoles e depois o jogo decidido em Barcelona. É um confronto que para mim talvez seja o mais imprevisível, porque a gente tem um Barcelona que a gente não sabe o que vai ser desse Barcelona, se ele vai evoluir, se ele não vai evoluir, se as lesões, a volta, né, de alguns jogadores de lesão vai de fato melhorar esse time, se o Lewandowski vai resolver começar a jogar, se não vai jogar, se a chegada do Vitor Roque pode mudar esse time.
é um Barcelona que a gente não sabe o que vai ser em fevereiro. Então é difícil fazer uma previsão. Como eu falei, por exemplo, do PSG no vídeo passado, eu acho que o PSG está num caminho de evolução. Pode não se concretizar? Claro que pode não se concretizar. Mas para mim está nessa caminhada. O Barcelona, eu não sei se está nessa caminhada. Então é imprevisível um pouco o que vai ser esse Barcelona em fevereiro. E o Napoli, para mim, tem a tendência a melhorar um pouco, porque ele iniciou a temporada muito mal com o Rudi Garcia, que o Rudi Garcia só atrapalhava o time, ele conseguiu piorar tudo que podia, e o Mazzarri agora tem o trabalho de consertar as coisas. Então, o quanto que ele vai corrigir esse Napoli para parecer um pouco mais o Napoli da temporada passada, quanto melhor e mais rápido ele fizer isso, a gente pode ver uma evolução interessante do Napoli. O Napoli, para vocês terem uma ideia, ele vinha de 5 jogos com apenas 1 vitória e 4 derrotas, incluindo aí derrota para o Empoli, derrota para o Real Madrid, derrota para a Internazionale, 3-0, derrota para a Juventus e teve só 1 vitória para cima da Atalanta. Mas nos últimos 2 jogos já foram 2 vitórias, uma na Liga dos Campeões, né, o 2-0 para cima do Braga, e final de semana passado a vitória para cima do Cagliari por 2-1. Então é um time que parece que vai começar a se estabilizar um pouco mais, mas precisa que as suas individualidades melhorem, subam de nível, assim como estavam na temporada passada, para que esse time seja mais competitivo. Repito, acho que está num momento de evolução, acho que vai estabilizar, mas para estabilizar competitivo, brigando por uma vaga nas quartas de final, eu acho que precisa que as individualidades também apareçam mais. O Kvaratskhelia não faz uma grande temporada, precisa voltar a ser aquele Kvaratskhelia que fazia diferença em grandes jogos, que no 1-1 sempre ganhava, que tinha toques de, vou usar a palavra aqui, magia, mas no sentido de talento, de técnica. O Osimhen, aí sim, é um jogador que tem uma regularidade maior, mas só ele não adianta, né? Então a gente precisa que esse Napoli comece a ter mais talento. O meio-campo do Napoli, alguns jogadores estão muito abaixo da temporada passada. Então, hoje, eu diria que o Napoli poderia ter uma vantagenzinha nessa bagunça do Barcelona, com o time italiano se regularizando um pouco mais. Porém, em fevereiro, eu não faço ideia se esse Barcelona vai melhorar muito, se esse Napoli vai de fato evoluir ou vai continuar irregular, vai continuar tendo essas fases menos inspiradas nessa temporada. Então, para mim, é o jogo mais complicadinho da gente prever alguma coisa dentro dos italianos. Para finalizar, aproveitando, antes de falar de Inter e Atlético de Madrid, vou pedir mais uma vez que vocês não esqueçam de deixar o like por aqui, tá aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada. Quero palpites, mais uma vez, quero palpite dos jogos dos italianos. E lembro que ainda esta semana, na quarta-feira, sai vídeo sobre o Bolonha, que vocês pediram. Bolonha enfrenta a Inter na Copa Itália, oitavas de final, no meio de semana. Então é um bom momento para falar sobre o Bolonha. Venceu no final de semana bem a Roma, então vai ter vídeo sobre o Bolonha aqui. E para finalizar, para mim, o confronto mais equilibrado, talvez, dessas oitavas de final, um confronto espetacular entre Internazionale e Atlético de Madrid. A Inter, no fim das contas, apesar de ter ficado no pote 2, não pegou o pior dos adversários. Para mim, o Bayern de Munique seria pior, o City seria pior, o Real Madrid seria pior. Mas eu acho que essa Inter acaba igualando muito as chances contra todos os adversários. Por exemplo, eu não acho que a Inter seria a favorita contra o Real Madrid, não seria favorita contra o Bayern de Munique, não seria favorita contra o Arsenal, não seria favorita contra... que mais? Contra o City. Eu acho que ela igualaria muito, sabe? Eu acho que ela teria condição de competir com todos esses, tá? Com todos esses. Mas eu acho que seria ali, a depender do momento, na hora do confronto, 55% pra lá, 55% pra cá, 55-45 no caso, né? Então, por exemplo, se a Inter vai enfrentar o Real Madrid, eu não acho que o Real Madrid é super favorito, mas eu também não acho que a Inter é super favorita. Mesma coisa com o Bayern, mesma coisa com o Arsenal.
Quem mais dos favoritos? Acho que são esses, assim, se fosse contra o Barcelona, eu acho que essa Inter é favorita. Contra o Dortmund, eu acho que essa Inter é favorita. E aí tem o Atlético de Madrid, que é um time que tá jogando muito bem na temporada, que tem um jogo, inclusive, até... não, o jogo em si, acho que nem é tão parecido, mas ele se espelha um pouco. Então, não foi dos piores, mas eu repito, acho que daria muito no mesmo, em termos de porcentagem, para essa Internacional. É uma Inter muito forte. Já repeti aqui algumas vezes, toda vez que faço o resumo da semana, a Inter acaba brilhando, porque é a líder do campeonato italiano, tem apenas uma derrota na temporada, se não me engano. Então, é um time que tem todo o cinismo, pragmatismo da temporada passada, mas tem mais inspiração. É um time mais talentoso e mais criativo do que o time da temporada passada. Claro que tem alguns jogos em que essa Inter é mais pragmática, é mais cínica. Contra a Juventus, por exemplo, jogou assim. Tem algumas partidas que essa Inter faz um pouco disso, mas em geral eu acho que é uma Inter mais talentosa do que a da temporada passada. E para mim tem todas as chances de passar, de classificar diante do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz uma grandíssima temporada, então não me surpreende se o Atlético de Madrid vencer, não vai ser uma surpresa, mas eu acho que essa Inter tem condições de vencer o Atlético de Madrid. Pra gente falar um pouquinho do ataque, a Internacional tem um ataque e uma defesa melhores do que o Atlético de Madrid. A Inter tem, incluindo todas as competições, tá? Campeonato Italiano e Liga dos Campeões, 47 gols marcados e 12 gols sofridos. É muito pouco. São 12 gols sofridos em 22 partidas, então é meio gol sofrido por jogo. O Atlético de Madrid tem 22 gols sofridos na temporada, então um gol por partida, né? E tem 49 gols marcados. Então tem, na verdade, tem 2 gols a mais do que a Internacional. Então os ataques aí se equivalem, né? 2 gols não faz uma diferença tão grande assim, mas eu acho que na defesa a Inter tem mais força. Então pode ser aí a chave do confronto, porque não acho que nenhuma das duas equipes vão se jogar ao ataque diante da outra. Então, aqui errar mais na defesa, que tiver um vacilo ali, pode, de fato, ficar fora. E eu acho que essa Inter dá menos vacilo no ataque, os números mostram isso, do que o Atlético de Madrid. Mas é um jogo interessantíssimo, hein? Interessantíssimo esse jogo. Aliás, oitavas de final de Liga dos Campeões, dificilmente não teríamos um jogo interessante, e este, para mim, é um dos mais interessantes. Esta Internacional e finalista da temporada passada, enfrentando o Atlético de Madrid, que é um dos grandes times dessa temporada. Vamos ver o que acontece. Para finalizar, só ainda do ataque das duas equipes, eu falei da quantidade de gols, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e essa é para você que ficou até o fim do vídeo. Você prefere a dupla Lautaro Martinez e Thuram, ou você contrataria para o seu time, se pudesse, a dupla Griezmann e Morata? Quero a opinião de vocês nos comentários para trazer números. O Lautaro Martinez tem, na temporada, todas as competições, 17 gols marcados e 2 assistências. Então, 19 participações em gols. E o Thuram tem 8 gols marcados e 6 assistências. Então, são 14 participações. Então, 14 do Thuram mais 19 do Lautaro Martinez. O Griezmann, no Atlético de Madrid, tem 14 gols marcados, 2 assistências. Então, 16 participações. E Morata tem 13 gols marcados e 2 assistências. Então, 15 participações. Os números da dupla da Internacional são melhores, mas ainda assim quero a opinião de vocês. É isso, gente. No fim das contas, se eu tiver que pitacar, eu vou dizer que a Lazio não passa, que a Inter passa e, cara, eu tô muito em dúvida desse Napoli e Barcelona. É muito imprevisível, mas eu vou dar um pitaco aqui pra vocês. Eu acho que o Barcelona passa. Eu acho que o Barcelona passa. É isso, gente. Então, pitacos dados, expectativas por aqui. Quero comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Boa semana.